Fala, meu futuro aprovado, minha futura aprovada. Hoje a gente vai começar uma aula relativamente importante aqui no curso e bem esperada, né? A gente vai falar sobre programação, especificamente sobre Python. A gente sabe que desde a prova da Receita Federal em 2023, esse é um assunto que tem entrado em alta nos concursos e em 2024 já está presente dois editais, um da área fiscal, que foi o ESS Porto Alegre, e um da área de controle, que tem um pezinho ali na área fiscal também, que é a CAGE Rio Grande do Sul. A tendência é que seja uma matéria que seja cobrada mais vezes ao longo do decorrer dos concursos, porque ela é muito importante, principalmente quando a gente fala de análise de dados, tá? Mas sei que o seu intuito é aprender, então, como é uma matéria difícil, a gente não vai enrolar. Bora começar. Difícil não, né? Na verdade, é um pouco longa, mas vou te mostrar que não é difícil. Só queria deixar um adendo antes. É essencial, primordial e eu diria que obrigatório que você tenha assistido às aulas de lógica de programação antes de iniciar essa aula, feito muitas questões de lógica de programação, porque eu vou partir do pressuposto que muitos dos conceitos de programação você já aprendeu na aula passada e que muitas das coisas você já entendeu como é que funcionam. Por exemplo, como é que funciona uma lista, o que é uma função, o que é uma variável. Aqui eu não vou mais explicar isso, tá? Então, se você quer aprender, se você está vendo esse vídeo pela plataforma, na plataforma tem os vídeos. Se você está vendo pelo YouTube, tem uma playlist específica, além do material escrito, que está super completo, e baterias de questões. Então, eu aconselho que você passe tanto pelo material escrito quanto pelo vídeo, se você tiver dificuldade, e faça todas as questões do material. Certo? Então, você vai abrir seu navegador, vai vir aqui, vai digitar replit.com. Você vai entrar nesse site. Se você não tiver uma conta, você clica aqui em Sign Up for Free. Caso você já tenha uma conta, só clicar em Login. Aqui ele vai dar várias opções, você pode continuar com o Google e tal. Vamos ver, como eu estou aqui na aba anônima, acho que ele não vai pegar minhas contas do Google. Então, deixa eu fazer o login aqui. Vou cortar para quando estiver logado, tá? Não passar minhas informações em público. Então, depois que você logou, essa aqui é a sua página inicial do Replit. E aí você só vem aqui nesse botão Create REPL, REPL. E aqui vai ter várias opções do que criar, né? Várias linguagens e tal. Inclusive, se você quiser praticar outras linguagens. Aí você vem aqui, a gente vai trabalhar com Python, então a gente vai selecionar Python. Pode pôr um título aqui, aula TI complicada. E a gente vem aqui e cria o REPL, tá? O que eu gosto de fazer? Gosto de jogar o REPL aqui para baixo, ocultar a barra lateral e aí a gente tem o nosso código. Tendo dito isso, a gente pode começar falando o que é o Python. Python, hoje em dia, é a linguagem de programação mais popular do mundo, porque é uma linguagem extremamente, como eu posso dizer sem parecer um pouco rude para vocês no começo, mas ela é extremamente simples de ser escrita. Então, a sua sintaxe, que é a forma como que a gente escreve todos os algoritmos dentro de Python, é uma forma deveras simplificada e sem tantas estruturas necessárias para poluir o código. Então a gente diz que a gente utiliza poucos verbos para construir uma sintaxe. É uma linguagem pouco verbosa e por isso ela é muito atrativa para novatos, além de gente que quer mais simplicidade na escrita, né? Justamente o intuito da programação é simplificar as coisas. Então, embora Python seja uma linguagem que a nível operacional não tenha um desempenho tão bom, a nível de escrita de programas, ela é uma das, se não a melhor linguagem. Só tem uma coisinha que eu mudaria que a gente vai ver mais pra frente na linguagem, para ela ser uma linguagem perfeita para quem está aprendendo, tá? Por que é importante? Por que Python tem caído, principalmente em concursos de área fiscal, área de controle? Porque é uma linguagem voltada, não é que ela é voltada, mas ela é muito aplicada para análise de dados, ciência de dados. Então a gente consegue montar dashboards de BI a partir do Python. A gente consegue fazer análise de dados complexas, desenvolver algoritmos de machine learning e redes neurais, e tudo isso graças a uma vasta gama de bibliotecas auxiliares que a gente tem dentro do Python, tá?
Então aqui a gente tem uma tabelinha aqui, só um exemplo das linguagens mais usadas no mundo. Inclusive acho que nem JavaScript nem está aqui no meio. Ah não, está aqui em terceiro lugar, né? Que é a minha linguagem de origem. Então, a gente pode aplicar Python para desenvolvimento web, automação de tarefas. Então, a gente tem muitos sistemas de automação residencial que são feitos em Python ou automações em documentos. Eu, por exemplo, se você já percebeu, todos os meus PDFs, os negritos estão na minha na cor de identidade do TI descomplicada, né? Isso eu não faço manualmente. Eu tenho um script que vai lá, vai pegar todos os negritos e ele vai passar todos os negritos para a cor. Eu necessito que estejam. Se eu fosse fazer manualmente isso, ia dar um trabalho descomunal. A gente pode automatizar redes, a gente pode implementar inteligência artificial, machine learning, redes neurais, processamento de linguagem natural. Tudo isso a gente consegue fazer a partir de Python e de forma bem otimizada, tanto em ponto de vista de código quanto em ponto de vista de desempenho. Agora, a primeira característica marcante que a gente precisa saber de Python é que ela é uma linguagem de tipagem forte e tipagem dinâmica. O que tipagem forte quer dizer? A gente não vai conseguir fazer mudanças de tipo de dados implicitamente. A gente precisa fazer isso de forma expressa. Qual que é o efeito disso em código? A gente não vai conseguir fazer operações. Então, por exemplo, se eu tiver uma variável A igual a 5, uma variável B igual a 5, só que aqui esse segundo 5 é uma string. Eu não consigo fazer A mais B. Isso aqui vai apontar erro. Eu estou fazendo operações com tipos diferentes de dados. Eu preciso que eles estejam no mesmo tipo, ou eu preciso fazer uma declaração expressa de mudança de tipo para eu ter justamente essa mudança e poder fazer operações. Várias questões cobram isso, a gente vai fazer algumas delas na aula de hoje ainda. Além disso, a gente tem uma tipagem dinâmica, que quer dizer, a gente não precisa declarar expressamente o tipo de variável. Eu não preciso escrever, por exemplo, int b igual a 5. Não, eu só escrevo b igual a 5. E aí o interpretador, porque o Python não é uma linguagem compilada, é uma linguagem interpretada, ele vai interpretar o que é essa variável e vai atribuir um tipo a ela na primeira interpretação. Então guardem, a gente vai ter uma tipagem forte, a gente não vai ter operações entre tipos diferentes. A parte de tipagem dinâmica a gente acaba vendo melhor aqui nas declarações de variáveis. O Python utiliza uma forma muito simples de declaração. Você simplesmente bota o nome da variável igual e o valor. Simples. Não tem nenhuma palavra-chave que deva ser usada para chamar a variável, não tem nenhuma variável imutável, variável mutável, como a gente tem em Rust, por exemplo. Super simples. Nome da variável igual. Então, ó, nome da variável, vou chamar de var igual e o valor que a gente quer aqui. Esse valor pode ser um inteiro, string, a gente ainda vai ver os tipos de dados abordados em Python. Acho que é no próximo slide. Não, daqui a pouquinho a gente vai ver. Bom, precisam saber, a gente não tem o conceito de constantes dentro de Python. Por padrão, a gente meio que convenciona que a gente vai definir constantes com nomes maiúsculos. Então, quando você vê um código ali, uma variável com nome todos maiúsculos, provavelmente é porque é para ser entre aspas, uma constante, tá? Não existe nenhuma delimitação do código, da linguagem, que vai impedir que esses valores sejam mudados, mas a gente faz isso para demarcar e prestar atenção quando a gente for desenvolver o código. Além disso, outras linguagens utilizam pares de chave para criar hierarquia dentro de um código. Então, por exemplo, botar um slide a mais aqui para eu poder desenhar isso de forma melhor, para a gente entender um pouquinho como funciona. Só um segundinho aqui. Pronto. Numa linguagem normal, você ia botar a função, o nome da função, abrir parênteses para passar parâmetro, alguma coisa. E aí você abriria um par de chaves. E entre esse par, a gente teria uma hierarquia. Tudo que está dentro desse par de chaves pertence à função. Ou a gente ainda teria if alguma condição. E aí você abre um par de chaves. E aqui dentro tudo seria relativo a esse if. Dentro do Python, a gente não tem isso. A gente trabalha simplesmente com indentação. Essa é a parte que eu não gosto de Python, tá? Então, eu tinha comentado ali no começo que tem uma parte que eu mudaria. Seria isso. Então, Python, a gente basicamente vai fazer a indentação. Lembra que indentação é quando a gente dá basicamente um tab no começo da linha. Então, a gente dá uma indentação aqui, um espaço vazio, e aí a gente começa a escrever o código. A gente não tem
necessidade de... Na verdade, a gente não pode usar pares de chave. E a gente também não tem a necessidade de usar ponto e vírgula, tá bom? Não tem necessidade de usar ponto e vírgula dentro de Python. A gente tem algumas regras aqui para os nomes de variáveis, tá? Pode parecer bobo, mas tem bancas que cobram. CESP já cobrou, acho que Sesgranrio já cobrou. Então é interessante saber aqui os principais. A gente pode ter nomes começando com letras de A a Z ou um sublinhado. Então a gente pode escrever Felipe ou underline Felipe. A gente não pode começar com números ou outros símbolos, tá? Além disso, a gente não pode ter espaços em branco. Então, os caracteres subsequentes eles podem ser letras, números ou sublinhados, mas a gente não pode ter espaço em branco. Então, se eu for escrever meu nome completo, eu escreveria Felipe underline Matias. Aqui fazendo tudo minúsculo, mas esse espaço aqui no meio eu preencho com uma underline. Eu não posso botar um espaço em branco, tá? Então, a gente não pode começar com números. A sensibilidade de variação entre maiúscula e minúscula, então a gente tem que cuidar, porque se eu escrever Felipe é diferente de eu escrever Felipe, tá? A gente não pode usar nomes reservados, nomes de funções embutidas ou nome de operações como if, else, where, while, for e assim por diante. E a gente também pode pôr qualquer tamanho, não há limite de caractere, aqui é só um bom senso, né? Não fazer variáveis com nome muito grande. Então, principal que você precisa saber aqui, a gente não pode começar com números e símbolos a não ser o underline. A gente pode começar com underline, os outros símbolos a gente não pode, tá? Então, e não podemos ter espaço em branco, né? Isso é o suficiente para a gente responder essas próximas questões aqui. A gente tem 4 variáveis sendo atribuídas ali. Lembra que quando eu tenho um par de aspas, eu posso ter aspas duplas ou aspas simples. Eu estou caracterizando uma string. Quando eu tenho valor, eu não preciso das aspas. E esse valor pode ser um booleano ou um valor numérico, tá? Então a questão está falando, a variável de nome 2aluno está sintaticamente incorreta. Ela deve ser nomeada como aluno 2 para que o comando fique declarado de forma correta. Então ele está falando dessa segunda variável aqui que começa com um número. E a gente não pode começar com um número em Python, só letras ou underline. Então, de fato, ela está sintaticamente incorreta. A segunda parte é meio subjetiva, né? Ele deve ser nomeado como aluno 2. Poderia ser aluno... Mas tudo bem, vamos tirar uma licença poética. Se a gente quer manter os mesmos caracteres, a gente joga esse 2 para o final. Ficaria aluno 2, como a questão trouxe aqui. Então, certo o item, tá? Picuinha minha só com a banca, porque às vezes ela leva o dev ao pé da letra, às vezes ela não leva o dev ao pé da letra. Então é complicado, isso tem que prestar atenção. A variável de nome nota final está declarada corretamente. Essa terceira variável aqui. Percebe que ela tem um espaço em branco aqui. A gente não pode ter espaço em branco. Então, não vão ter outras questões. A gente já sabe que não está declarado corretamente, então é errado. Aprovado está certo, esse true é um valor booleano. Os valores booleanos em Python eles começam com letra maiúscula, tá? Então se for true, começa com maiúsculo. Se for false, também começa com maiúsculo. E aqui a gente tem uma string declarada com o nome correto e o par de aspas corretamente também. Então, é errada essa segunda questão da CESP. Bom, temos os tipos de dado. Existem vários e vários e vários tipos de dado. Aqui estão os mais importantes, tá? A gente tem o int, lembrando que a gente não tem declaração do tipo de dado, né? Aí você vai rodar uma função chamada type, né? ty, pe, aí você roda o que você quer, por exemplo, type a. E a é uma variável e aí ele vai apontar um resultado no... Dependendo de onde você apontar esse resultado. Class, aí por exemplo, int. Tá? Essa seria a saída do nosso... a verificação de tipo, tá? É interessante saber porque tem questões que cobram essa funçãozinha aqui, mas a gente ainda vai abordar ela em momento oportuno, tá? Também vai brincar de digitar código aqui. Ao final desse bloco aqui, eu vou ensinar para você como acessar a interface de desenvolvimento que a gente vai utilizar, uma interface web,
muito tranquila de se utilizar o Replit. Então, ao final desse bloco aqui, eu vou abrir o navegador, mostrar o site para você e a gente vai acessar lá para você acompanhar os códigos no seu computador. É essencial que você faça isso, tá? Então a gente tem os tipos inteiros, que podem ser positivos ou negativos, os tipos float, que são os pontos flutuantes, são decimais. Tem os complexos, que são caracterizados por ter uma parte inteira e uma parte imaginária, e o imaginário é caracterizado pelo J. Então olha só, aqui 3 mais 4J, vou botar na tela cheia para você. 3 mais 4J, eu tenho 3 que é a parte inteira, 4J que é a parte imaginária. Essa parte imaginária pode estar ausente ou ser negativa. Não tem nenhum problema quanto a isso, tá? Inclusive, quando eu for fazer somas entre números imaginários, eu somo separadamente a parte inteira e a parte imaginária. Então, se eu for fazer 4 mais 4J mais 5 menos 4J, fazer aqui 3J. Espera aí. Menos 3J, eu faço o 4 com o 5, então eu teria 9. E o 4J com o menos 3J, então eu teria mais 1J, tá? Então eu teria a parte real e a parte imaginária. Tem questões que cobram isso, tá? Então é interessante saber. Strings são sequências de caracteres, booleanos, nossos valores booleanos, que fazem true ou falso, né? Verdadeiro ou falso. E os bytes, que aqui isso eu nunca vi cair, mas é uma sequência imutável de bytes, tá? Falei para você que cai a parte de complexo. Olha só. Julgue o item que se segue a respeito de Python, Java e orientação a objetos. O código em Python a seguir apresentará um erro de execução. Então ele pergunta o que ele aponta, né? Que esse código aqui ele vai apontar um erro de execução. Então R igual a 10, I igual a 7, C igual complex. Isso aqui é um indicativo que eu tenho um número complexo, composto por uma parte real e uma parte imaginária. A parte real seria a variável R e a parte imaginária seria a variável I. Então eu teria basicamente o C igual R é 10 mais 7J. E aí eu estou fazendo uma operação de soma com outro número, vou botar em parênteses aqui, com outro número imaginário. Então eu tenho 6 mais 3J. Então C igual 10 mais 6, eu teria 16. 7 mais 3 mais 10J. Eu teria uma saída. Eu tenho um número imaginário aqui, 16 mais 10J, que seria a nossa parte imaginária. Então eu não tenho erro de execução. Eu tenho uma saída. Deixa eu te mostrar aqui. Fazer o seguinte. Vamos rodar o que estava naquela questãozinha ali. Então a gente tem R igual a 10 e igual a 7. Ele está fazendo uma terceira operação. Complexo. RI. Pode ver que a gente tem inteligência artificial aqui que já completa o nosso código, né? E aí ele está rodando no final um print com C. O que é esse print aqui? Isso aqui basicamente diz pra gente... Deixa eu aumentar o zoom. Fica melhor de ver. Basicamente vai fazer com que o resultado seja impresso aqui embaixo no console, no terminal de comando, tá? Essa segunda aba aqui é o console. Então basta clicar aqui no meio. Ele vai rodar o código e vai apontar o resultado pra gente. Então, tranquilo, a gente tem um resultado que é exatamente o que a gente apontou no código. Então, eu recomendo que você siga todas as coisas que a gente vai fazer nessa aula aqui. Inclusive, você podia brincar com essas funções para ver o que acontece se a gente tem resultados diferentes. Se eu mudar, por exemplo, de 10 para 13 e aqui eu botar um negativo e aqui botar um... Vamos ver o que acontece. Olha, ele fez um menos 3, a gente teve mudança no resultado. Vou botar 3 aqui, ele vai retornar 0J. Então, perceba que mesmo quando a gente não tem nenhum resultado, ele sempre aponta que a gente tem uma parte 0 de negativo. De negativo não, de imaginário, tá? Então, bem interessante isso. Eu recomendo que você passe lá, a gente vai, vez ou outra, vai passar por ali para executar os códigos, tá? Então, errada essa questão. Existe uma função que é muito usada e é importante que você saiba ela já aqui do começo. A gente vai passar alguns conceitos. Eu considero esse slide talvez o mais importante até agora, porque isso aqui é muito usado.
Isso se chama range. Range vem de intervalo, e é exatamente isso que a gente vai fazer quando a gente utiliza esse comando. A gente vai criar um intervalo de valores. E aí, quando a gente executa essa função, porque o range é uma função nativa de Python, a gente cria um intervalo de números inteiros. Esses números são sempre inteiros, obrigatoriamente inteiros, a gente não tem números decimais. A gente pode usar números decimais, mas a partir do uso de uma biblioteca externa, e a gente não vai mais trabalhar com listas, a gente vai trabalhar com outro tipo de dado. E aí ele vai criar um intervalo de valores em formato de lista. A gente ainda vai ver o que é uma lista mais para frente, mas guarde que ele cria um intervalo de valores em formato de lista. E aí a gente pode passar 3 parâmetros para um range. Um valor de início, um valor de fim e o salto que a gente vai ter. Então se eu botar 0, 5 e 1, um range aqui, isso indica que eu começo no 0, termino no 5 e vou dar saltos de uma unidade a cada iteração, a cada salto, né? Cada salto vai ter uma unidade de distância. Só que aqui tem uma coisa que você precisa cuidar demais, demais, demais. Não pode esquecer isso sempre que você trabalha com Python. Até o fim dessa aula e todas as questões, isso vai ser essencial para você. Sempre que a gente fala de um intervalo, seja um intervalo de range, um intervalo de slice, que a gente vai ver mais para frente, sempre que tiver um intervalo, o valor que abre o intervalo é incluso, o valor que fecha o intervalo não é incluso. Então a gente diz que a gente tem um intervalo fechado e aberto em Python, tá? Então primeiro o valor que abre esse intervalo ele é fechado, e o valor que é incluso no nosso intervalo, e o valor que fecha ele não é incluso, é um valor aberto. Então, nesse caso, eu estou fazendo 0, 5, 1. Eu começo em 0, eu faço incrementos unitários. Só que eu não incluo 5, porque é o número final, certo? Super simples. Aqui a gente tem outro exemplo, 0, 10 e 1. 0 é o nosso valor inicial. A gente vai incluir 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. O 10 é um intervalo aberto. Quando a gente faz notação a partir de uma linha, né? A gente costuma ter intervalo fechado aqui, intervalo aberto assim. Então o 10 ele não seria incluso. Então a gente para aqui no 9. Tá? Acontece que às vezes a gente não vai preencher tudo. Não vai apontar todos os parâmetros. Então, quando aparecer somente um parâmetro, isso é o valor de quantidade de elementos que eu vou ter, sempre partindo de 0. Então, se aparece só um número, sempre eu parto de 0, sempre eu faço incrementos unitários e eu sempre chego a uma unidade anterior ao valor que está ali. Porque, novamente, a gente não inclui o valor final no intervalo. Então, se eu botar range 5, como é que vai ficar isso aqui? Eu vou ter 0, 1, 2, 3 e 4. Vamos ver lá no Replit o que acontece? Vamos lá. Eu vou dar aqui uma variável x que é igual a range 5. E aí eu quero visualizar no console o que sai. Tá aqui 0, 5. Aqui ele não exibiu um resultado porque o gerado pelo range por si só não funciona como objeto, né? Mas se eu mudar isso para lista, ele tem aqui o nosso intervalo correto, 0, 1, 2, 3, 4, como a gente fez à mão. Agora, range 2, 8. Agora eu tenho dois números. O que isso quer dizer? Eu começo em 2 e eu termino em 8. E como eu não aponto incremento, eu uso o incremento padrão, que é o incremento de uma unidade. Aqui vai me dar 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembrando, não inclui o intervalo final, o número final do intervalo. Próximo, 0, 10 e 2. Inicial, final e saltos. Eu vou ter 0, 2, 4, 6 e 8. O 10, que seria o final, eu não incluo. Por fim, 10, 0 e menos 2, que eu tenho um caso diferente. Eu começo com um número maior, termino com um número menor e os intervalos são regressivos. Então, quando eu boto um número negativo, quer dizer que eu vou diminuir a cada iteração desse número. Então, eu vou começar com 10
E aí eu vou para 8, 6, 4 e 2. Novamente eu não incluo 0, porque ele é o intervalo, o número final do intervalo. Tá bom? Então é importante que você saiba essa formulinha aqui. Vamos brincar um pouquinho no Replit e ver como é que funcionam essas iterações diferentes, tá? Então, novamente, estou aqui com o Replit aberto. Vamos brincar. A gente viu que o 5, ele cria essa lista começando em 0, terminando em 4, não incluindo o número final. Aqui, essa operação, esse list, é para transformar o nosso valor numa lista, tá? Porque se eu tirar ela daqui, ele vai só me trazer a definição, porque eu estou rodando uma função sem chamar ela mesma. Então, se eu deixar o list aqui, ele vai transformar o resultado numa lista, e aí eu consigo mostrar melhor para vocês o que acontece. Então, ó, se eu botar 5, 0, 10 e 1. Ó, tô subindo unitariamente. Eu começo em 0, vou até 10. A tela cheia aqui. A passos de uma unidade. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu posso fazer 10, 0 e menos 1. E aí ele vai começar do 10 e vai até 1 sem incluir 0. Aqui uma coisa interessante, tá? Eu começo em 1, termino em 2 e eu dou um salto de uma unidade. Retorno só o primeiro. Certo? Porque o 2 não é incluso. Agora, como eu começo em 1 e eu termino em 1, eu não vou incluir o 1. Então, o meu retorno vai ser um conjunto vazio, tá? Isso pode acontecer. Outras interações... acredito que o básico seja... A gente já viu, né? Se a gente botar 10 terminando em 0, só que com incrementos positivos, a gente também não vai ter retorno, porque ele não vai ter para onde ir. Então, são cuidadinhos que a gente tem que ter na hora de construir o código. Já se a gente volta aqui para menos 1, botar 5. A gente tem o nosso retorno aqui. Aonde que é muito comum a gente usar esse range? A gente vai ver mais para frente. Então, digamos que eu tenho uma lista. Novamente, você não sabe o que é a lista ainda, tá? Aqui. E a gente pode fazer diferente. A gente pode fazer isso aqui, ó. Faltou um N aqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou rodando um loop for. Fica calmo que você não está entendendo o que é. Você vai entender mais para frente. Está rodando sobre esse range 5 aqui. Então, opa. Cliquei sem querer num botão aqui. Vou fechar isso aqui. Interessante que tem essa opção aqui. Eu não tinha visto ainda de inteligência artificial para explicar. É interessante para aprender. Então, basicamente, eu estou fazendo o que a gente fez antes. Através de um loop, né? A diferença é que aqui ele faz um a cada iteração. Aqui ele faz... monta a lista, né? Eu posso botar tudo junto. Vai botar tudo junto. Ou assim. Posso ir formatando como é que eu quero aqui, tá? Isso aqui é um pouquinho mais difícil de aparecer ciente, mas basicamente ele diz como a gente quer terminar. Por padrão, a gente utiliza... eu não vou saber onde é que eu faço a minha barra invertida aqui nesse teclado. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vou copiar uma barra... Pera aí. Eu acho que eu consigo mudar a linguagem do teclado para fazer a barra invertida. Aqui, ó. Por padrão, a gente tem isso aqui, tá? Esse símbolo barra N aqui, ele diz pra gente que ele tá pulando uma linha, tá? Então, esse barra N aqui, ele é relativamente importante. Já tem uma questão, a gente vai abordar ele. Tudo que a gente tá vendo aqui é só uma introdução, tá? A gente vai abordar tudo mais pra frente com mais calma, tá?
mas saibam que existem essas coisas um pouquinho mais, não diria complexas, mas mais chatinhas dentro da nossa querida linguagem de programação Python, tá? É uma linguagem maravilhosa, diga-se de passagem, tá? Então, a gente pegar minha telinha de volta aqui. Vamos analisar uma questãozinha agora que caiu para a prova de residente do TJ Rio de Janeiro. Com relação à linguagem Python, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras ou falsas. Primeira afirmativa. Qualquer variável pode ser atribuída a um valor de qualquer tipo. Perfeito, porque isso aqui caracteriza o que a gente chama de... Opa, vou selecionar caneta novamente, né? Isso aqui caracteriza a tipagem dinâmica. Segundo item, as variáveis são declaradas com tipos específicos para armazenar valores. A gente não precisa declarar o tipo, tá? A gente não declara o tipo de dado dentro de Python. Então, falso. Todos os objetos ou valores possuem tipos. Perfeito. Embora a gente não atribua nenhum tipo expressamente, o interpretador do código ele vai analisar e ele vai sempre, sem exceção, sempre atribuir um tipo de objeto a qualquer variável que exista. Então a gente sempre vai ter um tipo de objeto associado a uma variável. Não existe variável sem tipo de valor, tipo de dado associado a ela. Então a gente tem VFV, gabarito, letra B, certo? Veja que às vezes cai questões teóricas de programação, é um pouquinho mais difícil, mas cai, tá? Python é dinamicamente tipado, uma baboseira no começo, e ele passa um código pra gente e ele pergunta qual é o resultado da variável D. Aqui você tem que prestar atenção. A gente tem duas variáveis strings. Então eu tenho uma string aqui. Perdão, eu tenho um valor inteiro, duas variáveis inteiras, né? São numéricas. E aqui eu tenho uma variável string. Se eu fizer essa operação aqui, eu estou somando A e B, então eu estou somando 5 mais 5 mais 5. Isso aqui vai resultar em 10, beleza. Mas eu não consigo fazer essa operação aqui. Eu estou com dois tipos de dados diferentes. Então, se eu tentar fazer essa operação aqui, vai apontar um erro. Vamos ver lá no nosso compilador. Compilador não, né? Por favor. Nosso interpretador, o que vai apontar erro nessa questão. Ó, já digitei o nosso código aqui. Tenho A igual a 5, B igual a 5, C igual a 5 string. O que vai acontecer? Ele já está apontando erro aqui, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Ó. Unsupported operand type, operador não suportado para inteiro e a soma, a gente não consegue fazer soma de inteiros e strings. Basicamente é isso que está apontando, tá? A gente pode fazer vários prints aqui para entender o tipo de valor que a gente tem, né? E aqui o type, print type C. Então, ele apontou pra gente o que é o type A. O A e o B são o mesmo tipo, né? É a classe de dados inteiros. E o C é da classe de dados string. Então, sempre que você quiser verificar o tipo de dado, você pode rodar esse comandinho aqui dentro do terminal, tá? Retornando a nossa aulita. Então, a gente sabe que 10 mais 5 não vai dar para fazer. Vai dar erro. Gabarito, letra E. Dentro dos operadores, a gente tem os operadores padrões e talvez um diferente. E se você não lembra do módulo ou do resto, dois operadores diferentes, né? A gente tem a divisão inteira. E o resto. O que é cada um desses? Divisão inteira, você vai pegar a parte inteira de uma divisão. Resto, você vai pegar um resto de uma divisão. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, 4 barra 3. O que é I 4% 3? O que vai retornar cada um desses? Quando eu estou fazendo divisão de 4 por 3,
eu faço 1 aqui, menos 3, e sobra 1. Então, esse aqui é o valor inteiro. E esse aqui é o resto. Vai ficar talvez mais fácil de visualizar com 5 e 2. Se eu fizer 5 dividido por 2, eu tenho 2 vezes aqui, menos 4, sobra 1. Esse é o valor inteiro. Esse é o resto. Tá? O resto das operações seguem a notação padrão, né? Então lembra, eu tenho para divisão inteira, eu tenho 2 barras. Presta atenção nisso que às vezes é uma coisa que passa. Você vai ver um código com 2 barras ali, vai passar batido. E o resto é o porcento como é padrão, né? Vamos ver isso em código rapidinho? Então aqui no nosso script, vamos dizer que a gente tem a variável A, que é igual à divisão de inteiros de 5 por 2, e B, que é igual ao módulo de 5 por 2. Então, veja que a gente tem a divisão de inteiros e aqui a gente tem o módulo, tá? Se a gente for printar os valores, a gente vai ter como retorno aqui 2, né? Porque 2 dá 4 ali, lembra a nossa divisão inteira. E aqui 1, que é o resto da divisão. Vou rodar aqui, 2 e 1. Já estava aqui embaixo, né? Já tinha testado antes. Então, já está certinho aqui embaixo, 2 e 1. Então, é interessante notar, a gente tem os comentários em Python, né? Que utilizam a cerquilha, hashtag, para fazer os comentários. Então, a gente ainda vai ver mais para frente sobre isso, tá? Mas já guarda que para fazer comentários em código em Python a gente usa cerquilha, hashtag, e a gente só tem comentários de linha. A gente não tem múltiplas linhas para fazer comentário. Então aqui a gente poderia indicar que barra barra em inglês se chama floor division, que a gente vai pegar só o valor inteiro, tá? Português, divisão de inteiros. E aqui, quando eu apertar aqui ele já... Inteligência artificial é um negócio magnífico, né? Ele já detectou que a gente está falando português. Ó, ele já foi além, ó. 5... Já foi passando pra gente aqui. Tô acostumado a anotação de JavaScript é 2 barras, tá? Então, potenciação. E aí, enfim, ele vai dando outras sugestões aqui. A inteligência artificial é excelente para te auxiliar em programação, tá? Então, se a gente for printar aqui 5 ao quadrado, seria 25, né? Exatamente. 2, 1 e 25 aqui. Certo? Vamos continuar na nossa aula. A gente está quase terminando o primeiro bloco, tá? Aqui, a gente tem os comentários, sempre feitos com a nossa hashtag. A gente tem um tipo de string que é chamado de string de múltiplas linhas. Isso era o último conteúdo que a gente tinha para passar para esse bloco ainda, né? Vamos ver como é que fica. A gente tem 3 pares de aspas para criar essa string de linhas múltiplas, né? Então, por exemplo, se eu fizer um comentário aqui e continuar aqui, olha só como mudou a cor. Não está sendo um comentário mais, ele está tratando como uma linha de código mesmo. Quando eu quero fazer múltiplas linhas, eu faço isso aqui, ó. Olha só, eu tenho 3 aspas. Aí tudo que eu escrever aqui, eu posso dar Enter e continua no mesmo objeto. Isso aqui, na verdade, a gente usa... a função original não seria a gente utilizar para fazer um comentário, tá? Seria para a gente ter uma string multilinhas mesmo, trazer um texto e tal, e depois importar isso para uma variável e armazenar ele numa variável. Mas a gente pode usar como comentário também, como notação, de diversas formas, tá? Ó, pode ver que ele não aloca numa variável esse valor. A gente precisa fazer um tratamento para trabalhar com esse valor em algum elemento do código, tá? Mas é isso, a gente termina o primeiro bloco por aqui. Próximo bloco, mais conteúdo, vamos ver mais sobre essa deliciosa linguagem que é Python.